sobre a qual nós seguidamente somos provocados, a gente fica sempre sem saber muito bem como é que responde, questão de carga e descarga. Então fomos procurar quem tem que responder pela fiscalização, né? E o Pires está aqui, gentilmente, cedendo um pouco do seu tempo, ele é o coordenador da Guarda Municipal aqui de Sorriso, para a gente falar um pouco sobre isso. E acabamos aqui constatando já nos bastidores que Sorriso ainda careceria de regulamentação nesta área. Isso, Márcio, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia, Milena, bom dia, Alves. É positivo, né? Então, assim, essa é uma demanda crescente, a gente recebe também muitas ligações dos caminhões, né? Precisando fazer a carga e descarga, não é só caminhões. Sim. Quando a gente fala de carga e descarga, pode ser veículo de menor porte também, precisando. Os baúzinhos aí, Isso. né? Muitas vezes. Então, assim, nós sabemos que o município detém hoje um número muito grande de veículos circulando diariamente e as mercadorias a gente entende também que precisa chegar até o estabelecimento. Claro, precisa chegar. E o que nós temos de lei hoje em vigor? Você dizia que em 2005 foi criada uma lei sobre isso. Isso, nós temos uma lei de 2005 onde ela restringia alguns horários para os caminhões adentrarem em alguns certo espaço dentro do município. Em 2005 seria naquela área mais movimentada, por exemplo, né? Mas ela não foi colocada em prática na época. Na região 2000, central, né? Aqui, nesse primeiro quadrilátero entre as perimetrais, digamos. É isso? Seria na região central, ali, por exemplo, entre a BR até a Avenida Curitiba, Ademar Reiter, e o outro lado era uma rua após, acho que é Taúfo Alves, depois da Tancredo Neves ao lado. Então, seria um trecho hoje, seria considerado um trecho pequeno. Sim. Então, realmente, essa lei 037 de 2005. Mas hoje, sim, precisa sim passar por um novo estudo, um planejamento, desenhando um quadrilátero maior, né, para poder atender, porque antigamente não tinha esses outros bairros, a cidade expandiu muito, cresceu bastante. E o comércio era meio que centralizado, né? Isso. Mas assim, o nosso secretário Coronel Denardi, né, ele já determinou, junto a uma comissão que nós temos de trânsito na secretaria, nessa comissão também existe ali o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, o Detran. Então, o secretário já está liderando uma comissão para que nós podemos fazer um estudo, um planejamento para ser apresentado em relação às vagas de carga e descarga numa extensão maior, abrangendo aí todo o comércio. Então, seria o Executivo que estaria apresentando à Câmara uma lei em relação a isso? Então, nós vamos primeiramente fazer um planejamento, né? Para depois poder dar andamento e apresentar. Mas é necessário, tá? O secretário ele tem essa consciência, ele sabe da necessidade e vai ser necessário sim. É claro que isso não é só além do planejamento, nós vamos ter que sinalizar a cidade, sinalizar, por exemplo, até na BR, para que um motorista sabe o horário que ele pode adentrar dentro do município ou não. Para fazer essa carga e descarga, no caso, né? Antes de qualquer tipo de outra ação fiscalizatória, precisa regulamentar. Regulamentar, estar bem sinalizado para o motorista visualizar, saber. A divulgação é muito importante, mas assim, o estudo ele irá começar sim, tá? Nós estamos ainda planejando junto à comissão quais vai ser as avenidas ali que vai ser contemplada com esse planejamento. Vamos falar um pouco por que isso é importante, Márcio. Então, a importância. Primeiro que a mercadoria ela tem que chegar até o estabelecimento. Isso é importante, o empresário precisa disso. Em relação à organização do trânsito, ter um espaço para que o caminhoneiro ali, o motorista possa estacionar de forma segura, próximo ao meio-fio, próximo à empresa. Assim, lembrando que a vaga não é exclusiva da empresa, tá? Ela é para todas as empresas que estiverem ali em torno dessa vaga que futuramente será instalada. O objetivo, o pensamento, então, é criar uma vaga específica para carga e descarga? Uma vaga específica para carga e descarga. Após fazer o descarregamento, não pode ficar nessa vaga, tem que se retirar, porque ela é exclusiva para isso, para ser rotativa. Não vai deixar carro entrar ali para ficar estacionado, parado, digamos assim. Para ficar estacionado, não poderia. Só para carga e descarga. Só para carga e descarga, bem sinalizada, né? Divulgada. Seria tipo de farmácia. Você tem um tempo para ficar naquele local e depois não pode ficar lá o dia todo, por exemplo. Não pode ficar lá o dia todo. Não seria para clientes que vai lá fazer a compra. Seria apenas para carga e descarga. Independente se é um caminhão, se é, por exemplo, um automóvel com carga menor, poderia também, porque não seria específico somente para caminhões. É para quem precisar fazer uma carga e descarga de forma rápida e retira o veículo. E isso quando for implantado. Ainda não temos isso hoje. Hoje, como é que funciona? E quem tiver algum tipo de situação a resolver, a quem deve procurar em relação a isso? Então, hoje a pessoa tem que se programar junto com o empresário
né? A gente recomenda que se faça isso fora do horário de pico, se possível fazer ali antes das 7 horas da manhã ou a partir das 19 horas da noite, porque você vai encontrar estacionamento, mas nós sabemos que muitas vezes não se consegue, a empresa não consegue se adequar a esse horário. Mas a gente recomenda, então, se você precisar, está chegando um caminhão ali, daqui 30 minutos vai chegar um caminhão para você. Entre em contato com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, solicita a utilização desse espaço por determinado tempo, para o caminhão poder parar. Nós nunca vamos negar, mas tem que ser de forma organizada, solicitar, não simplesmente colocar uns cones lá, tá? Nos procura que a gente vai procurar sempre se adequar para nunca atrapalhar a carga e descarga. O que não pode é um caminhão parar na via pública, na pista de rolamento, ligar a seta e achar que está correto. Fila dupla, por exemplo. Isso, não, eu estou aqui descarregando, então eu posso. Vocês que se virem aí para dar um jeito de passar por aqui. Isso, então, isso é irregular, dá infração de trânsito, mas lembrando, o principal motivo é a segurança. Se vem algum automóvel ali, um motociclista, e colide na traseira ali, você está na pista de rolamento, você sem autorização. Tá? Então, antes disso, procure a Guarda Municipal. Nós vamos tentar se adequar dentro de uma Vai dar regra. Um suporte que seja possível para isso ser seguro, no caso. Tá? A gente vê, infelizmente, por parte de alguns, tá? Simplesmente interditando a via para fazer carga e descarga, por exemplo, com empilhadeira. Pois é. Tá? Isso está totalmente errado. Isso nós não vamos nunca autorizar carga e descarga na via pública desse tipo com empilhadeiras. É complicado porque corre um risco muito sério, né? De trânsito, de acidente, pedestre que passa de repente, enfim. Isso. Agora, algo que tem que já se pensar, Marlene, é que esses caminhões, considerado aí 9 eixos, 7 eixos, o município já não comporta a circulação dele dentro da cidade. Nós temos aí muito ciclista, muito pedestre, muitos automóveis. O risco, ele é elevado e não compensa. Então, já se tem que se pensar para fazer esse transbordo em caminhões menores, tá? De menor porte, para poder entrar dentro da cidade e não ter problema. Caminhões de 9 eixos, 7 eixos, hoje a cidade já não comporta a circulação por questões de risco. Quem hoje utiliza deveria pensar numa maneira de armazenar fora do centro para ir lá com um carro menor e trazer para o centro, mais ou menos isso. Eu acho que já é interessante se pensar nesse planejamento, porque a tendência é o município aumentar o número de veículos. A cidade de Sorriso é uma cidade que cresce muito. Sim, e o comerciante precisa desse movimento de gente, porque é a pessoa que compra, né, Márcio? Isso, então vai ter que se adequar, porque cada vez o risco vai ser maior. Diga, Milena. Outra opção de alguns comércios é ter um depósito, né, no setor industrial, num local mais adequado e fazendo esse transbordo, né? Isso, trazendo conforme a necessidade, trazendo essas mercadorias para o comércio central, né? Uma outra situação que chama atenção também é que, queira ou não queira, o município de Sorriso está em constante desenvolvimento e isso inclui construções civis, né? Isso. E muitas vezes não tem um horário bem definido para a empresa que vai descarregar um material de construção, entregar esse material, às vezes não consegue fazer isso à noite por ser um material que precisa de alguém ali para conferir, né? Conferir e tudo mais. Como que é feito nesse caso? Então, existe caso de empresa, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, essas empresas de construção de prédios, que essas máquinas maiores, eles nos solicitam, nós vamos lá e acompanhamos, escolhemos o melhor caminho a determinado horário, tá? E acompanhamos, fazemos a segurança sempre que é possível. Sempre a recomendação nossa é que se faça no horário fora de pico. E principalmente à noite ou de manhã, antes do início, né? Mas, igual você falou, muitas vezes não é possível. Então, primeiramente, precisa de suporte, liga lá no telefone nosso, pede um apoio da Guarda Municipal. Nós vamos direcionar o melhor caminho. Muitas vezes você coloca um veículo como na frente, ali com a seta, com o alerta ligado, chamando a atenção. Tudo que nós fazermos vai ser relacionado à segurança, tá? Mas, mais uma vez, eu reforço. Comecem a se adequar por questão de segurança. A gente sabe da importância do empresário aqui para trazer a mercadoria. Então, muitas vezes, a empresa que vai fazer essa entrega, é interessante avisar, caminhões desse tipo não entram aqui mais na cidade. Você precisa achar um meio de trazer com carro menor, veículo menor. O fornecedor mesmo se organizar para isso. Comprar de empresas que se organizem para isso. Horário de pico, o que é considerado? Vamos só dar uma relembrada aí, Márcio. Então, nós fazemos o cálculo ali, mais ou menos, pelo menos nós aqui na cidade, em relação aos horários que a gente tem maior número de veículos, maior número de acidentes, sinistros de trânsito. Sim. Nós sabemos que aquele horário ali, das 6h30 às 7h20, mais ou menos, é um horário bastante movimentado,
O horário ali entre as 11 até as 13 horas, também o horário de pico. Sai da escola, entra em escola, isso aí pesa bastante, né, Márcio? Isso. E entra no trabalho também, sai do trabalho. O horário das 17 até as 18h30 são horários, por exemplo, à tarde. Todos esses horários tem os pais levando os seus filhos nas escolas, buscando. As pessoas estão indo para trabalho. Então é aquele horário, se a pessoa puder sair muitas vezes 10 minutinhos mais cedo, ela vai contribuir, o trânsito para ela fica muito melhor. Porque se a pessoa pensar fora do horário de pico, então eu vou colocar aqui tipo 10 horas da manhã. É melhor do que nesses horários? É aqui? Melhor, tá? Mas lembrando, se precisar, se está sabendo que vai chegar um caminhão tal horário, entre em contato com a guarda, solicita aquele espaço do estacionamento, porque ele é público, tem que solicitar, tá? Para a gente ter um controle também. A gente vai falar da maneira adequada que você vai reservar aquele estacionamento, para o caminhão poder estacionar ali e fazer o descarregamento de forma tranquila. A gente nunca vai negar, tá? Mas a gente precisa que se adequa. Perfeito, não posso dizer, a calçada aqui é minha, então eu vou botar 10 cones aqui na frente da minha calçada e ninguém vai estacionar aqui. Acontece, tá? Eu sei, é por isso que eu tô perguntando. Eu já vi vejo muitas vezes, então por isso que eu perguntei, inclusive, qual seria o horário de pico, porque, por exemplo, eu venho cedinho, 6 horas da manhã, tem locais que tá desse jeito. Eu já fui orientada a não estacionar o meu carro na frente da calçada da pessoa, porque a sombra era dela. Acontece, infelizmente. Então, nós precisamos aprender a compartilhar o que é espaço público. Calçada e rua também é, né? É espaço público, então tem alguém que gerencia, no caso a Prefeitura Municipal de Segurança Pública, através da Secretaria. Perfeito. Né? Então tem que ter gerência, tá? E tem. Então, se a gente vê que algo está errado, é a mesma coisa se você colocar uma propaganda do seu estabelecimento num canteiro central. Ali é um espaço público. Então você tem que ter regras e autorização para poder colocar. Perfeito. Já que a gente está falando agora, né, passando para o lado aí da questão do estacionamento, muitas pessoas têm dúvida, né, com relação àquele rebaixo da calçada, que as pessoas fazem um recuo para estacionamento na frente das lojas. Como que funciona isso? Isso é legal, não é? Se eu estacionar na frente, eu vou estar tirando a vaga do outro, ou ali não é um estacionamento privado? Ótimo assunto, ótima observação. Infelizmente, a gente vê que algumas empresas, quando inaugura, a calçada está levantada, tem um meio-fio e apenas a entrada ali para ele poder entrar dentro daquele recuo. Passou 1 ou 2 meses, a gente vê que as pessoas começam a quebrar aquela calçada e faz rebaixamento de fora a fora. Ok, não é nós que fiscalizamos o rebaixamento, não é a guarda aqui. Mas a partir do momento que você rebaixa toda a frente da sua loja, você tirou o estacionamento da via pública que estava ali. Aquele estacionamento seu passa a ser público. Então, não colocar aquela plaquinha somente cliente, isso não existe no Código de Trânsito Brasileiro. Então, todos vão poder estacionar ali. Por quê? Porque você tirou o estacionamento público, né? Que era um direito de todos. Agora passa a ser direito de todos o seu estacionamento, que é a parte recuada. Claro que a gente pede para as pessoas usar o bom senso, porque o cliente precisa chegar até o comércio. Então, se você não vai naquele comércio, a gente procura outro local para estacionar. A gente pede para usar o bom senso, mas a gente já deixa avisado também ao comerciante. Se você rebaixou, tirou o estacionamento público, passou a ser público o que era seu. Perfeito. Mas claro que o bom senso do cliente também, se você não vai nessa loja, não impeça que o cliente que queira ir ali possa estacionar. Faça uso, né? Por outro lado, tem vezes que você precisa num lugar próximo, não tem outro local para estacionar, você acaba tendo que estacionar na frente de uma loja que você não vai comprar, né? Isso, já aconteceu comigo. Por causa justamente de tirar o estacionamento da rua, no caso. Eu tive que estacionar de forma rápida, né? Mas tinha várias vagas, mas a pessoa veio ali e falou para mim para eu retirar o carro. Você estava sem uniforme. Tava sem uniforme. Aí, ó, tá vendo? A gente nunca sabe com quem tá falando, né? Mas assim, é aquela situação, se você... Eu garanto que no projeto não vai estar lá rebaixado. Tudo tem rebaixado. Isso, a gente precisa respeitar as regras, né? Pires, eu preciso ir encerrando com... Infelizmente, o tema avança e sempre tem mais situações, mas eu creio que nunca faltará oportunidade para a gente trocar ideias em relação a esses temas e parabéns pela iniciativa aí da Secretaria de Segurança de tratar desse assunto, porque 2005 para cá foram muitos anos já são 20 anos, né? Isso. Que tá aí uma lei que efetivamente nem entrou, né? Nem foi executada, enfim. Então, nós não temos regulamentação e precisa avançar nisso. Então, obrigada por trazer esse esclarecimento aqui e parabéns pelo trabalho vosso também, sempre bem-vindos. Eu agradeço, tá? Sempre a oportunidade. Nosso secretário pediu para passar um recado. Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão, ele está à disposição sempre para poder atender ali e ouvir a população.